todos. Boa noite. Havendo coro legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ouvirmos a leitura do texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí, fora, e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a ata da última sessão em única discussão. Coloco a ata em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Passamos então para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Requerimento 017. Venho pelo presente solicitar aos nobres vereadores a inclusão em caráter de regime de urgência especial ao projeto de lei 45, que dispõe sobre o plano de carreira e salários do cargo de psicopedagogo e da outras providências. A proposição do referido projeto de lei está amparada na necessidade de criação do cargo de psicopedagogo para atender todas as demandas existentes no município de Sabaldi e da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Dito isso, justifica essa urgência em face de abertura de novo concurso público para suprir as demandas necessárias. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária especial do projeto de lei 045 em única discussão. Esse projeto já foi discutido entre os pares aqui. Nós tínhamos pedido que fosse retirado, estava no outro projeto e não estava dentro da lei conforme deveria estar. Pedimos que fosse retirado e foi criado um projeto com a lei própria do psicopedagogo. Então agora ele passa para o regime de urgência especial, uma vez que é uma vaga, um cargo que precisa entrar no concurso para favorecer, para beneficiar nossas crianças na escola, né? Então, coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária especial do projeto de lei 045/2022 em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento solicitando sessão extraordinária especial do projeto de lei 045/2022 em única votação por 8 votos. Mensagem ao projeto de lei 45. O Executivo Municipal tem a honra de encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre o plano de carreira e salários do cargo de psicopedagogo. A psicopedagogia é um campo de conhecimento que mescla as ciências da psicologia e da pedagogia. Estuda e se aprofunda no processo de aprendizagem humana. É uma área de conhecimento bastante presente no desenvolvimento intelectual de crianças, adolescentes, auxiliando e propondo melhorias no processo de aprendizagem, para identificar as dificuldades e falhas no processo de ensino. O campo da psicopedagogia reúne os conhecimentos e diretrizes de outras áreas, como a pedagogia, a psicologia, a antropologia, a psicanálise, a neurologia, a fonoaudiologia e a psicolinguística. O psicopedagogo busca compreender o processo de absorção de informações e a construção de conhecimento dos indivíduos em todas as fases da vida humana. Esse profissional propõe melhorias nos métodos e nas estratégias de ensino,
podemos dizer que o psicopedagogo é responsável por prevenir, diagnosticar e tratar problemas e barreiras de aprendizagem. Do mesmo modo, também analisam a relação entre os professores e o processo de aprendizagem. Essa análise é importante para identificar brechas de melhoria que possam ser aproveitadas para aprimorar o trabalho da instituição e o aproveitamento dos alunos. Os atendimentos individuais, o psicopedagogo é capaz de identificar dificuldades, problemas e distúrbios no processo de aprendizagem. Diante do exposto, conta com a cordial atenção dos nobres pares para apreciação e aprovação deste projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro. Projeto de Lei 45 dispõe sobre o plano de carreira e salários do cargo de psicopedagogo e da outras providências. Nesse momento, eu suspendo a sessão por 5 minutos para que as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e Assuntos de Interesses Públicos e Governamentais exarem pareceres. Retornando à sessão, leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 58. O presente projeto de lei 45 dispõe sobre o plano de carreiras e salários do cargo de psicopedagogo. A psicopedagogia é um campo de conhecimento que mescla as ciências da psicologia e da pedagogia, estuda e aprofunda o processo de aprendizagem humana. É uma área de conhecimentos bastante presente no desenvolvimento intelectual das crianças, de adolescentes, auxiliando e propondo melhorias no processo de aprendizagem. O psicopedagogo busca compreender o processo de absorção de informações e a construção de conhecimento dos indivíduos em todas as fases da vida humana. Este profissional propõe melhorias nos métodos e nas estratégias de ensino. E diante da importância do assunto tratado, essa comissão delibera favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação do projeto de lei número 45. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 036. Comissão de Assuntos de Interesse Públicos Governamentais do Município, parecer número 16. O presente exposto cria o cargo do psicopedagogo, inserindo no plano de cargos e salários da educação municipal para a realização de concurso público neste ano de 2022. Adequando às necessidades da comunidade escolar, o profissional psicopedagogo tem grande importância no processo de construção de conhecimento dos indivíduos em todas as fases da vida humana, propondo melhorias nos métodos e nas estratégias de ensino, prevenindo, diagnosticando e tratando problemas e barreiras de aprendizagem. Do mesmo modo, também analisam a relação entre professores e o processo de aprendizagem e, através de concurso público, favorecendo a ampla concorrência para o cargo e farão parte do quadro de servidores efetivos municipais. Diante da necessidade e importância do exposto, essa comissão delibera parecer favorável por apreciação do plenário e aprovação do projeto de lei número 45. Projeto de lei 45 dispõe sobre o plano de carreiras e salários do cargo de psicopedagogo e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 045 de 2022 do Executivo em primeira discussão. Peço palavra, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Alessandra. Boa noite a todos, diretores, senhor presidente, pessoal que nos assiste hoje, que participa com a gente dessa sessão, funcionários dessa casa. Esse projeto, ele entra em caráter de urgência, e ele vem de acordo com a necessidade de educação. Conversei com várias educadoras do ensino fundamental e dos CMEIs também, e dizem que esse profissional ele é muito importante entre um elo de ligação entre professor, aluno, comunidade, porque ele avalia toda essa situação. E para a gente é importante que a gente fortalece o funcionalismo público municipal através de concurso, garantindo aí uma ampla concorrência, e o melhor do que passar no concurso é que vai assumir. Então isso para a gente é muito importante porque fortalece ainda mais o sistema de educação do município. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Coloco o projeto de lei número 045 de 2022 do Executivo em primeira votação. Os que forem contrários que se manifestem e os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 045 de 2022 em primeira votação por 9 votos, porque eu também voto que é a criação de cargo.
projeto de lei número 045 de 2022 do Executivo em segunda e terceira discussão. Gostaria de falar, senhor presidente. A palavra está com o vereador José. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos mais uma vez. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, família que vão nos assistir, amigos que nos visitam hoje, sempre bem-vindo à nossa Casa de Leis, né? Então, quanto nossa como de vocês. Só vou mencionar a esse projeto de mais um cumprimento com o nosso trabalho. Sempre, quem está na pauta e acompanha o nosso trabalho, sempre é lido um projeto, sempre é discutido durante a semana. Ele vai para a primeira votação na próxima sessão e na outra, segunda e terceira. Então não se deixe de ser um projeto de extrema importância para o município. Se vai de encontro com a sociedade, é por isso que estamos aqui. Então a gente se sente feliz pelo parecer das comissões, né, do senhor secretário e os relatores, e essa discussão que nós temos, porque na verdade a reunião sobre esse projeto não é somente agora, e sim, a gente já estava aí reunido durante a semana, passando pela Câmara, e principalmente, como eu disse hoje, até comentei com a vereadora Alessandra, jamais a gente vai votar um projeto sem um parecer embasado da doutora André, né, que faz um trabalho espetacular no município, defendendo ali o direito da Câmara e o que a gente precisa. Claro que é um trabalho opinativo, ela sempre deixa a responsabilidade para as comissões, mas a gente tem uma base do que ela apresenta para a gente, para dar continuidade. E acredito que amanhã, na quarta-feira, 21, já está se dizendo, é um projeto de lei. Então, que seja executado e que seja nós, pares da mesa, fiscalizado, porque como se torna lei, então a gente tem que contribuir para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Palavra, presidente. Palavra está com o vereador Brito. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos visitam, eu quero aqui estender os parabéns ao prefeito, tá? Em questão de educação, acho que todos nós estamos percebendo, né, durante esses 2 anos, foi feito muita coisa aqui na área da educação, a preocupação com ele na educação, acho que um bom administrador em questão de saúde, educação, e peço para ele também, né, além desse projeto, que ele dá um estudo a mais, ver se tem algum ramo de atividade que na nossa grade não tem, que entre no próximo concurso, porque muitas vezes se faz o concurso e não tem a vaga aberta. Então que o prefeito faça um estudo, pensa em mais e manda outro projeto, né? Além desse, pode ser que esteja outros também, que o município necessita e que nós não temos hoje em aberto. E pedimos que o prefeito faça um estudo e manda para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Coloca o projeto de lei número 045 de 2022 do Executivo em segunda e terceira votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 045 de 2022 em segunda e terceira votação por 9 votos. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 57 de 2022. Projeto de emenda à Lei Orgânica 02, substitutivo 03. Dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica do município de Sabaldi e da outras providências. Coloca o projeto de lei substitutivo 003 de 2022, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 002 de 2022, em segunda e terceira discussão. Coloca o projeto de lei 003 de 2022, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica, em segunda e terceira votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 003 de 2022 em segunda e terceira votação por 9 votos. Mensagem ao projeto de lei 47. O Executivo Municipal tem a honra de encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que institui o piso salarial municipal dos conselheiros tutelares e da outras providências. Com o intuito de cumprir as diretrizes estabelecidas no artigo 227 da Constituição Federal de 88, foi criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes,
nos termos do artigo 131 da Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação e institucionalização dos conselheiros tutelares, além de objetivar uma atenção maior às crianças e adolescentes, visou desjudicializar questões sociais, evitando-se ações repressivas na solução de conflitos. Tais conselhos podem ser considerados, inclusive, como instrumento de controle social, uma vez que zelam pelas garantias dos menores, servindo, inclusive, como ferramenta de fiscalização das demais instituições que prestam atendimento a esse público. Devido à sua importância social e em virtude da proteção integral à criança e ao adolescente estabelecida na Constituição Federal, entendemos que a remuneração dos conselheiros tutelares deve equivaler ao valor superior ao salário mínimo municipal. E a única maneira de se garantir esse direito é com a apresentação deste projeto de lei que estabelece piso remuneratório para essa categoria de trabalhadores. Diante exposto, conto com a cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro. Projeto de lei número 47, institui o piso salarial municipal dos conselheiros tutelares e da outras providências. Deixe o projeto de lei 047 de 2022 para estudo e análise das comissões de Finanças e Orçamentos e Comissão de Justiça e Redação, conforme remessa do projeto aos presidentes das comissões, para que convoque seus pares e exarem pareceres. Mensagem ao projeto de lei 48. Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências ilustres pares para exame, discussão e votação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a doação definitiva de imóvel nos termos da lei complementar à empresa Caimum Indústria e Comércio de Imóveis, situada na Avenida Arvelino Durante. Com o fim de incentivar a instalação e ampliação de indústrias no município, foi criada a Lei Municipal 22 de 2006 e, posteriormente, a Lei Complementar 47 de 2007, prevendo a possibilidade de doação de bem imóvel às empresas que preencheram seus requisitos. De acordo com o parecer da Comissão de Avaliação e Anexo, favorável, o anexo, imagens da comissão e, posteriormente, no local, juntos com a doutora Flávia, promotora de Arapongas, na visita oficial no Parque Industrial, anexados imagens registradas da visita oficial, assim sendo, e diante dos fatos que passam a vossa apreciação, para que essa Casa de Leis outorgue a aprovação de escritura definitiva de imóvel deste projeto à empresa Caimum. Registra-se que há manifesto interesse dos empresários para fazer grandes investimentos no local, como a ampliação da fabricação e do gigante depósito localizado na parte frontal do lote, aos anseios públicos na doação de terreno, especificado no presente projeto de lei, já que o município tem necessidade de ampliar e manter o seu parque industrial para a criação de emprego e renda para nossos cidadãos. Pelas razões expostas, solicitamos que a matéria seja apreciada por essa digna casa, com a relevância que a matéria requer, esperando que a mesma tenha manifestação favorável pelos nobres vereadores. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei 48 autoriza o Poder Executivo ou outorgar a escritura pública de doação definitiva e da outras providências. Deixe o projeto de lei 048 de 2022 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação, conforme remessa do projeto ao presidente da comissão, para que convoque seus pares e exare parecer. Mensagem 020. Todo o patrimônio público ou cultural pertence a todos nós. Ele conta a nossa história, a história de nossa terra. Ele acende o sentimento de pertencimento, além de retratar a nossa cultura. Não se pode tolerar, portanto, deixando impune os atos de vandalismo que destrói, danificam, desvalorizam e, sobretudo, desrespeitam nossos bens. A proposta foi pensada como forma de resgatar o civismo, a ideia de valores como ética, cidadania, respeito e preservação do patrimônio público. A responsabilização dos infratores ou seus representantes legais através de medidas que inibam a iniciativa ou a reincidência é medida que requer urgência. Diante do exposto, espero que essa propositura seja apreciada e aprovada por essa Casa de Leis. Israel Aparecido Jesus, vereador. Projeto de lei do Legislativo 015 dispõe sobre a regulamentação do artigo 231 da Lei 131 de 2010 sobre a prevenção e a punição de atos de pichação,
vandalismo e depredação do patrimônio público no âmbito do município de Sabáudia e da outras providências. Deixe o projeto de lei do Legislativo 015 de 2022 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Interesse Público Governamental, conforme remessa do projeto aos presidentes das comissões, para que convoquem seus pares e exarem pareceres. Mensagem 021. Esse projeto de lei, alterando a Lei Municipal 612 de 2020, visa atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes. A inclusão na lei municipal é para que o executivo forneça a carteira de prioridade para a pessoa com fibromialgia, garantindo ao paciente facilidade em usufruir os benefícios dessa lei no município de Sabáudia e em outros municípios onde vigora a lei de prioridade para a pessoa com fibromialgia. A fibromialgia, incluída no Catálogo Internacional de Doenças apenas em 2004, sob o código CID 10M797, e uma doença multifatorial, de causa ainda desconhecida, definida pelo renomado profissional Dr. Drauzio Varela como sendo uma dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são suas causas. Entretanto, já está pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria mulheres, na faixa etária de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que não são acometidas por ela, em virtude de o cérebro dos doentes interpretarem os estímulos à dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. A interpretação exagerada dos estímulos pelo cérebro faz com que o paciente sinta ainda mais dor, conforme explica a cartilha Fibromialgia, cartilha para pacientes, editada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Os principais sintomas que caracterizam a fibromialgia são dores generalizadas e recidivas, de modo que às vezes sequer é possível elencar onde dói: sensibilidade ao toque, síndrome do intestino irritável, sensação de pernas inquietas, dores abdominais, queimações, formigamentos, dificuldade para urinar, cefaleia, cansaço, sono não reparador, variação de humor, insônia, falta de memória e concentração, e até mesmo distúrbios emocionais e psicológicos, a exemplo dos transtornos de ansiedade e depressão. Seu diagnóstico é essencialmente clínico, de acordo com os sintomas informados pelos pacientes nas consultas médicas, tais como identificação de pontos dolorosos sob pressão, também chamados de tender points. Não existe um exame específico para sua descoberta, de forma que o diagnóstico resulta dos sintomas e sinais reconhecidos dos pacientes, bem como da realização de distintos exames que são utilizados para excluir doenças que possuem sintomas semelhantes à fibromialgia. Ainda não há cura para essa doença, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença, que, embora não seja fatal, implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo de sua vida. A fibromialgia é, portanto, uma condição clínica que demanda controle dos sintomas, sob pena dos fatores físicos serem agravados, exigindo a necessidade de uma combinação de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, em virtude de ação dos medicamentos não ser suficiente. Impõe-se, portanto, a submissão a um tratamento multidisciplinar, como ensina a médica fisiatra que trabalha no grupo de dor do Serviço de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. O uso de medicamentos pelos pacientes é imperioso para a estabilização do seu quadro, não gerando quaisquer efeitos, os anti-inflamatórios e analgésicos simples, uma vez que atuam para tratar dores associadas aos danos teciduais, o que não se dá na fibromialgia.
Como na fibromialgia, o que ocorre é uma alteração no cérebro quanto à percepção da dor, referidos medicamentos não são aptos a tratar os pacientes. Os antidepressivos e os neuromoduladores são a principal medicação atualmente utilizada pelos pacientes de fibromialgia, uma vez que controla a falta de regulação de dor por parte do cérebro, atuando sobre os níveis de neurotransmissores no cérebro, pois são capazes de agir eficazmente na diminuição da dor, ao aumentar a quantidade de neurotransmissores que diminuem a dor desses pacientes. O tratamento não medicamentoso dos pacientes exige, por exemplo, a prática de atividade física individualizada e especializada, principalmente com exercícios aeróbicos, de alongamento e de fortalecimento, que deve ser realizada de 3 a 5 vezes por semana, acupuntura, massagens relaxantes, infiltração de anestésicos nos pontos da dor, acompanhamento psicológico, dentre outros. A realização do tratamento requer, portanto, que o paciente disponha do tempo suficiente, bem como dispensa gastos de elevada monta, uma vez que o Sistema Único de Saúde, o SUS, não dá cobertura a todas essas atividades. Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade de vida dos pacientes, referida doença não foi contemplada pelo rol de pessoas com deficiência, elencada no artigo 40 do Decreto 3.298 de 99, que regulamenta a Lei 7.853 de 89, e do Decreto 5.296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048 de 2000 e 10.098 de 2000. Isso tem causado inúmeros transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão de benefícios destinados às pessoas com deficiência, razão pela qual se torna relevante a presente discussão. Dessa forma, se faz necessária a alteração da Lei 612 de 2020. Alessandra Valério e André Luiz da Silva. Projeto de Lei do Legislativo 016 dispõe sobre a alteração da Lei 612 de 2020 sobre o atendimento, assentos e estacionamento preferenciais às pessoas com fibromialgia nos espaços públicos e privados do município de Sabaldi. Deste projeto de lei do Legislativo 016 de 2022, para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Interesses Públicos e Governamentais, conforme remessa do projeto aos presidentes das comissões, para que convoque seus pares e exame pareceres. Vereador José, presidente da comissão. Vereador Luiz. Por favor. Indicação 070. Por meio desta, a Câmara Municipal de Sabaldi, no uso de suas atribuições legais e regimentais e após ouvido plenário, indica ao setor responsável a possibilidade de fazer a manutenção na saída da estrada do Topo de Pinho da cidade de Sabaldi e, se possível, instalar uma placa de identificação no local. Essa indicação prevista venha nos ajudar os moradores que ali residem, pois o local, ambos os lados da saída, precisam de limpeza e hoje se encontra com alto mato e morros impedindo a visibilidade dos motoristas que, por sua vez, precisam atravessar para entrar na rodovia. Observar se o município não contemplar, por às vezes se tratar de faixa de domínio do DR, que já notificado o órgão responsável para o serviço do mesmo, assim, trazemos mais segurança e visibilidade aos motoristas. Lembrando que com a placa de identificação no local, estaremos colaborando com a localidade, Estrada de Topo de Pinho, que hoje encontra-se sem a placa, dificultando as entregas dos trabalhadores que ali trafegam. Contudo, esperamos contar com a eficiência dos nobres edis dessa Casa de Leis na aprovação dessa proposta sobre assunto relevante para os moradores. José Aparecido de Souza, vereador. Coloco a indicação 070 de 2022 em única discussão. Senhora palavra, senhora presidente. A palavra está com o vereador José.
Então venho aqui novamente pedir o apoio dessa Casa de Lei. Eu digo por um lado, infelizmente, e por outro, felizmente, né? Hoje está completando aí um pouquinho mais, tipo nas mensagens do WhatsApp, de 60 dias que a gente está tentando fazer esse pedido diretamente. Às vezes a gente tenta, não precisa certas coisas passar pelo plenário, mas como a gente sabe da correria do secretário, às vezes a gente não leva o problema para o executivo, então para mim agora se tornou um problema nessa casa, né? Então será possível que 9 vereadores pedir uma placa para ele não vai conseguir pôr lá, porque realmente dificulta. E não só eu, como também outros vereadores também pode ter sido cobrado, né, vereador Rinaldo, sobre o assunto, e dificulta a entrega dos materiais do sítio, tanto frango, como leite, como alguns agrônomos que passam por lá. Fala estrada Toco de Pinho, tem bastante quem vai sentido para as tortas. Que nem vou em São José, se você não tiver uma placa, você não sabe onde você entra. Então já faz um bom tempo que eu venho pedindo. E me deparei, logo com a saída, quando você pega a rodovia, você não tem visibilidade, tanto à direita como à esquerda, devido a uma falha, como eu coloquei na indicação, que pode ser municipal ou DR. Mas o município pode sim, eu sei que na lei ele não pode fazer profundidades no terreno DR, porque a gente sabe que passam aí sobre o município os cabos de redes, né? Mas fazer limpeza, e eu me deparei com tocos e galhos, você não consegue, vereador, ter a visibilidade para você entrar na rodovia. Então não vamos esperar acontecer um acidente para a gente poder ir lá mexer, né? Se não executar, eu me comprometo em ir para o DR, entrar com esse pedido da limpeza. Agora, a placa, o município pode contemplar. Não seria tão difícil aí gastar, não é nem gastar, é investir, porque se aquele povo não pagar o tanto de imposto que o município recolhe, é impossível a gente colocar uma placa lá, né? Então, como faz um bom tempo, agora eu estou registrando isso daí, porque eu já pedi e agora a gente vai implorar aí pela execução. Então, eu peço o apoio de vocês, né? Um simples pedido dessa placa e dessa limpeza ali para favorecer o pessoal que mora ali. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua, Zé. Senhora presidente, eu peço a A palavra. palavra está com o vereador Rinaldo. Boa noite, senhora presidente, aos demais vereadoras, vereadores, aos funcionários desta casa, aos amigos que nos visitam aí. Eu também, vereador José, também fui cobrado por isso, falei direto já com o secretário. Parabenizo a sua pessoa por essa indicação, que nem só pelos moradores que me pediram, como os usuários daquela estrada, né? E aquela marginal que abriu do lado de cá ficou boa, só que ela está tirando essa visibilidade do pessoal que usa aquela estrada atravessar a rodovia, né? Então aqui, se o vereador José me permite, também peço aqui para que os nobres pares votem favorável, porque realmente, se nós não tomarmos providência naquilo ali, pode acontecer coisas tristes ali, né? E depois que aconteceu, não tem como voltar atrás, né? Cedo, vereador. Domingo eu fui cobrado com uma moradora ali da região, que ela fez uma compra numa cidade vizinha e eles tiveram muita dificuldade no acesso, vereador. Ali, aí inclusive, acho que ligaram para ela ter que sair da casa dela e até no local para mostrar onde é o caminho que tem que seguir, né? No Toco de Pinho. Obrigado. Então, vamos, com certeza, o vereador José sou favorável, com certeza que a Câmara será favorável. Essa indicação é uma indicação de muito valor para aquelas pessoas que usam e necessitam daquela estrada, né? Dá para ser feita a limpeza? Sim, o município pode fazer, não tem problema nenhum, ele não está usando do poder, e sim para beneficiar os moradores e as pessoas que ali necessitam daquela estrada, né? Então, novamente, vereador José, peço reforço a tua indicação para que todos nós aqui votamos favorável para que aquilo seja feito, e com certeza será feito. O secretário me prometeu que vai estar fazendo aquilo lá. Obrigado, senhor presidente, pela participação da minha pessoa. A palavra continua aberta. Senhora presidente, com essa palavra. A palavra está com o vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa de visita. Também só quero pedir essa palavra também, né, vereador, que realmente o secretário ele faça isso, porque já foi falado para o vereador, foi citado aqui vários pedidos, inclusive eu também, depois que eu recebi essa cobrança de um morador que esteve lá, que fez uma compra na cidade vizinha e não conseguiu acesso por causa de local onde realmente essa placa poderia estar, sinalização. E aí ela me cobrou se ela mesmo foi para o vereador, inclusive ela me disse, pessoalmente me disse que ela foi pessoalmente falar, né, como responsável da pasta, para que se coloque essa placa de sinalização e para facilitar. Então eu acredito que, sabe, através dessa indicação, a pedido, reforçando os pedidos dos vereadores aqui, possa estar executando, porque são coisas simples.
Eu acho que é uma coisa que não precisa estar nessa casa de lei, foi cogitado, foi falar, mas nada mais melhor do que deixar documentado essa uma cobrança melhor. Obrigado, senhora presidente, pela palavra cedida. A palavra continua em aberto. Palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Brito. Parabenizar o senhor José, vereador, pela indicação. Viu, José, em questão de identificação de localidade, o nosso município, não só na zona rural, mas ela é deficitária. Tão pouco tempo aí, as pessoas não nem conseguiam localizar o nome das ruas. Agora, escreveram nos postes, né? Ainda bem que escreveram no poste, mas bem pequenininho, a pessoa tem que chegar lá para enxergar o nome da rua. Por exemplo, né, nós conhecemos, você de Toco de Pim, mas quem vem para o Sussuí, chega na rodovia, aonde fica o Sussuí? Não sabe? Então a gente poderia estender, além dessa placa do Toco de Pim, fazer um trabalho aí na zona rural, Vila Progresso. Você na rodovia, nós conhecemos, vai para Vila Progresso, quilômetro 21, vai em Pirapó, mas quem não conhece a cidade, não conhece o município, não consegue localizar. Então que o município, né, através da secretaria, que fizesse isso, né, identificação. Eu acho que já foi pedida nessa casa de lei anteriormente a identificação, até foi aquela lei do Valdir, né, através do vereador aí, acho que até hoje não colocaram a placa lá ainda, né? Obrigado, senhor presidente. Com referência ao Valdir, ainda não se tornou lei, né? Uma indicação que nós fizemos, ainda não se tornou lei, né? Então, por isso, não tem a placa ainda, tá, vereador? Espero que tenha. A palavra continue aberta. Coloque a indicação número 070 de 2022 em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 070 de 2022 em única votação por 8 votos. Indicação 71. Reparos no nível de asfaltamento em várias esquinas da área central da cidade para não acumular água parada. Considerando que existem várias esquinas da área central da cidade que apresentam desnível e acumulam água tanto das chuvas quanto resíduos de lavagem de quintais. Considerando que essa água permanece por vários dias acumuladas, causando mau cheiro e proliferação de insetos, inclusive o mosquito da dengue. Considerando que tal situação se dá por haver um desnível do asfalto e por não apresentar bueiros para a galeria fluvial, as bocas de lobo, na área central da cidade. Considerando que o acúmulo da água é maior nas esquinas entre as ruas Jacomo Valério com a Manoeira Garcia, Manoeira Garcia com Duque de Caxias e Manuel de Brito com Jacomo Valério, entre outras. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que avalie a situação e, através da secretaria competente, realize reparos no nível de asfalto em várias esquinas da área central da cidade para não acumular água parada. Alessandra Valério, vereadora. Coloque a indicação 071 de 2022 em única discussão. Peço palavra, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Alessandra. Essa indicação surgiu a pedido dos moradores da região. Muitos reclamam que na sexta-feira, principalmente, que lava os quintais, e a água permanece ali, causando aquele lodo, causando mau cheiro, bicicleta escorrega ali quando passa, né? Então, esses dias de chuva, fica acumulada maior tempo. Tem ali na esquina da minha avó que chega a passar semanas a água empoçada ali. Então, seria uma necessidade, né? A gente, enquanto fiscalizador, a população reclama pra gente sai na rua, né? Na hora já, tal coisa. Então, a gente vai passando para o executivo, que a gente espera que solucione o problema. Às vezes a gente acha que é simples, às vezes não, né? Depende um estudo, mas a indicação está aí, um alerta, e se puder resolver, a gente fica feliz, a população também agradece. Obrigada. A palavra continua aberta. Gostei da palavra, senhora presidente. A palavra está com o vereador José. Após de ouvir a leitura da indicação, vereadora, tomara que execute. Eu sou da opinião que o responsável da pasta, e principalmente o responsável da obra, né? Desde quantos anos você anda no município, não é só de agora, até o vereador Israel vai lembrar de uma cobrança, nós estávamos nós dois juntos, se você for hoje no centro do idoso de Sabaldi em dia que tem uma chuva. É impossível você ver o idoso entrando lá dentro. Além de ser uma rampa, ainda na calçada, nós não conseguimos tirar aquela água. E isso se estende, né? Foi dito aí alguns endereços.
Se você for no Jardim Paraíso, ao Avenida Salvador, a Russo Paralelo, gente, quando chove, a gente aguenta um peso grande nas costas, porque a gente é cobrado. Tem um pedido na Secretaria de Desenvolvimento de Curitiba sobre aquela tubulação, eu já cobrei o prefeito mais uma vez, porque lá foi construído o bairro a tempo, e no decorrer da situação, vai mudando as consequências. E realmente, quando chove, é que vem a tragédia. Você vê uma enxurrada entrar na casa da pessoa, né? Ela todo aquele transtorno de saber o que vai fazer. Vocês podem visitar, vira uma piscina. É vergonhoso, eu acredito que para nós, em dia de chuvas, você naquelas duas ruas, e você não consegue talvez transitar com o carro, porque ela termina aonde vai a propriedade particular, a tubulação também termina, essa água tem que voltar para o Jardim de Salvador, mas isso não acontece. Então, se a gente parar para pensar, tem que um dia, como de chuva, ou não, o engenheiro se comprometer, entrar num carro com o responsável e visitar esses bairros como a gente vai fazer visita. Porque já passou pedidos sobre esse problema, mas ele continua. Mas não vamos desistir, vamos continuar. Falar para vocês que vai ser fácil resolver esse problema, aonde já está pavimentado, aonde já está com tubulação, né, aonde você vai implantar um recato que a gente não sabe se fica bom, né? Eu estava até comentando com o vereador André, a rua Imbriani, a gente comenta porque a gente é amigo ali na casa do Quentor, foi colocado um vídeo de desespero em dia de chuva, né? Como que acontece uma obra daquela maneira e as famílias sofrem e a gente fica atado por a gente não... Sim, pode falar, vereador. Eu ontem mesmo recebi um vídeo de uma pessoa que gravou uma esquina, né, da Alessandra, é a final da Daniel Gazão com a Ruana, do colégio da Macia, acho que é Neide de Assis Brasileirense, que é uma situação precária. Então, realmente, que o poder público possa ver realmente e sanar esses pontos aí, porque eu acho que, se for ver, tem quase a cidade inteira, quase a maioria das esquinas, vários lugares, inclusive foi citado algumas ruas, mas tem muito mais, se você for ver, tem muitas ruas. Tomara que o poder público possa estar sanando essas deficiências aí. Obrigado, vereador. Que bom, vereador, acho que tudo é um começo, né? O pedido está aqui sendo reforçado, sou favorável. Vamos cobrar, não só a gente, como eu acredito que algum município que encontra com o executivo já cobra diretamente, que é até melhor ainda, né? Você vê aí a própria pessoa fazer essa cobrança. Vamos torcer por isso. São vários lugares, são. Vai com calma, pelo menos designa aí uma ou dois lugares e começa a fazer o trabalho, porque daí vai amenizando e vai mostrar que pelo menos estamos com força de vontade do executivo resolver. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Peço a palavra, senhora presidente. A palavra está com a vereadora Aguinaldo. Queria aqui também parabenizar a vereadora Alessandra, tendo voto favorável, sim. Nós temos muitos pontos críticos. Eu sempre tive o costume de, nas oportunidades de gente poder falar um pouco, eu tenho gratidão por cada prefeito que passou pelo nosso município. Eu tenho. Todos fizeram aí o teu melhor e tudo. Só que nós não esperávamos que o nosso município talvez se desenvolvesse e crescesse tanto como ele se desenvolveu e cresceu. E nós temos problema, vereador Kelly, vereador Luiz, os demais vereadores, muita questão de tubulação. Tubulação fina, tubulação pequena não está sendo o suficiente para suportar toda a água quando ela vem de uma vez, né? Eu vejo que para resolver esse problema, tomara que o senhor prefeito, o senhor Moisés, tenha um bom entendimento, ele tem, a gente tem confiança nele, para que ele possa ir resolvendo, como disse o vereador José, aos poucos, porque resolver tudo de uma vez vai ser difícil. Passou-se vários prefeitos, né, e em muitos lugares foi feito algum pouco de galeria, outros lugares não foi mexido, e realmente é uma situação delicada essa situação. Outro dia eu e o vereador Aparecido José de Brito, nós estávamos conversando a respeito disso. Nós temos um lugar aí, como diz o vereador José, que dá uma chuva, fica lá 5, 6 dias para aquela água desaparecer, né? E ali sobra uma galeria, fazer pouco de novo e jogar para dentro das galerias, né? Mas nós temos galeria insuficiente em setores, não é em toda a cidade, né? Nós pegamos aqui o nosso centro da cidade, senhor presidente, nós vamos ter aqui, toda aqui essa avenida, só vai ter galeria lá embaixo, para baixo do mercado do Lico, né, da Limiane. Então, para você ver, né? Não estou aqui criticando, muito pelo contrário, sempre tive gratidão por cada prefeito que passou, mas lá atrás foi feito assim, né? Não pensando no desenvolvimento, né? Mas, vereadora Alessandra, voto favorável à tua indicação, sim, e contamos também com o voto de todos aqui favoráveis. Obrigado, senhor presidente. A
A palavra continua em aberto. Peço a palavra, senhora presidente. A palavra está com o vereador Zé. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos, funcionários dessa casa. Eu gostaria aqui de fazer também um comentário a respeito dessa questão da água empoçada, porque o vereador José já citou ali no centro de luz, que é muito complicado ali. Ainda que quando tem água parada, mas não esteja chovendo, as meninas vão lá e embarcam a vassoura e levam naquela boca do lobo que é um pouco para frente ali. Eu acho que o asfalto para ali, não sei se foi o recapo, o que foi, mas sempre, desde quando eu conheço, tem aquele nível mais baixo ali. E me lembrando aqui com os comentários dos novos colegas, eu me lembro muito bem quando tinha aquele transtorno ali, né, do nosso colega Baianinho embaixo. Como que era difícil, toda a chuva, tudo que, né, fizeram as ruas lá, mas melhorou um pouco, mas mesmo assim, e a areia, e a terra, lá para dentro da casa dele, até que foi feita as bocas de lobos ali. Fizeram a boca de lobo, vai para você ver que fica lá, o asfalto fica limpo, então tem que ser feito. Né? Desde o começo a gente brinca por infraestrutura no município, nosso município está crescendo e precisa ser adequada essa questão de infraestrutura, né, para conseguir confortar mais os nossos munícipes. Então, sou favorável, quero parabenizar a vereadora e conte com o meu voto. Muito obrigado, presidente. Coloco a indicação número 071 de 2022 em única votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 071 de 2022 em única votação por 8 votos. Sem mais por momento. Passamos então para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais. Deixo a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Senhora presidente. Senhora presidente, eu peço a palavra. Vereador Israel. Foi citado aqui do Centro de Luz, vereador José. Tive a oportunidade de estar visitando hoje aquela obra. Uma obra que foi bastante comentada, discutida, até quase, em outras palavras, alterou aqui o discurso, falou bravo, mas com uma boa causa. Hoje eu tive a oportunidade de estar visitando lá, vereador José. Está muito lindo aquilo lá. E também quero cobrar, inclusive eu já até feito uma indicação nessa casa de lei, respeito de sendo idoso, para que, segundo o que me passaram, até no final do mês de outubro agora, vai estar inaugurando aquela obra, que não fica só naquela obra, né? Porque se for entregar uma obra tão bonita lá no fundo, aquele espaço, aquela piscina que foi prometido, algumas coisas que eu espero que aconteça, uma melhoria do lado ali, porque ali está uma lama só. Eu espero, até acredito no poder público, no prefeito Moisés, que faça lá uma melhoria, seja lá de peixe, de chaguinho, o que for, para que seja uma obra bem bonita ali, para que os nossos amigos, né, da terceira idade merecem aquela obra tão sonhada. Depois de tanta luta, né, presidente, tanta cobrança nessa casa, e aí eu acredito que aquela obra já está chegando aos seus finalmente. Eu também quero convidar os nobres vereadores para uma atenção nesse projeto de lei que eu tenho colocado nessa casa de lei aqui, que é o de número 15. É um projeto que faz tempo que eu venho estudando e venho analisando. Eu tive uma oportunidade ainda hoje, algumas pessoas me mostrando, vereadora Alessandra, me mandando vídeo de parques quebrados, sabe? E a gente vê que não são assim por causa do uso. São pessoas aqui mesmo no América. Esse dia me mandaram uma pessoa dali próximo, mandou um vídeo, um marmanjo em cima daquele playground que já está precário. Então eu já, em conversa com até mesmo a nossa advogada da Câmara, com os vereadores da cidade, e ele me deu essa ideia desse projeto de regulamentação dessa lei que já existe, né, no município de Sabaldi, para que quem for realmente pego em ato de vandalismo que pague a conta, né, vereador Aguinaldo? Que eu acho que chega no município, pai. Temos aí a oportunidade, aí, graças a Deus, meu campinho tem tanta coisa boa aí para ser feito, e que seja realmente usada essa lei, não só no papel, mas que em execução também. Então, eu coloquei essa lei de número 15 aqui nessa casa de lei. Quero contar com os novos vereadores aí, que faz parte da comissão, com seus votos favoráveis, e é para que realmente nós possamos, além de fazer essa lei, colocar ela a funcionar, tirar ela do papel. Está desde 2010. Então, se ela existe, por que não executa?
Inclusive até me citaram também que fizeram vídeo de pessoas fazendo vandalismo, tanto em academia como no parque, outras coisas, e mandou por passos responsáveis aí que nada foi feito. Então, estou mais uma vez regulamentando. Uma parte, vereador. Sim, vereador. É só que é muito louvado o senhor cumprimentar todo mundo, os senhores vereadores, senhora presidente, nossos amigos. É muito louvado que grave, que mande, mas a pessoa também ela é cidadã. Ela tem alguma coisa, por que ela também não denuncia? Se eu ver quebrar alguma coisa, eu irei denunciar. Ah, eu gravei vídeo, mandei nas redes sociais, fiz isso, fiz aquilo, mas não, gente. Nós vamos passar sempre a bola para frente, nós vamos tomar a nossa parte. São cidadãos, pagam os impostos, aquilo ali vai ser do bolso dele também. Mas é por isso que nós estamos regulamentando essa lei, colocando essa lei, inclusive até tem um artigo que o próprio município pode estar telefonando para a polícia, inclusive mandou para mim, não mandou em rede social, não mandou em grupo de reportagem, mandou pessoalmente para mim, até mostrei com o secretário da pasta. Então eu disse, estou entrando com um projeto de lei, regulamentando o que quiser existe, para que se execute. E se for pego, se for para tocar no bolso, vai ter que tocar no bolso, porque eu acho que chega, tudo é o município, e quem realmente faz os vândalos, fica impune. Quero contar com os nossos vereadores aqui dessa Casa de Lei e quero pedir para a senhora presidente, para que eu possa me retirar devido ao compromisso. Sim, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Vereadora Cristiane, só tinha a palavra também. Boa noite a todos, pessoal que nos assiste, senhores vereadores. Essa palavra, primeiramente, para parabenizar essas duas indicações, 70 e 71, que fala sobre a infraestrutura do nosso município, cada dia melhorar mais, importante para dar qualidade de vida para os munícipes. Quero falar também do projeto de lei 47, que fala sobre o piso dos conselheiros tutelares, E a gente entende que é muito importante, até porque eles não são tidos como servidores públicos, E eles dependem da legislação municipal. Então, dizer a vocês que nós vamos estar estudando com muito carinho esse projeto, sabemos que vocês têm que ter exclusividade no trabalho, não podem trabalhar em outro serviço, a não ser como conselheiros. Então, tenho certeza que todos aqui vão olhar com muito carinho, tá? Vamos estudar junto com a nossa jurídica lá da Câmara, com as meninas, tá? Para ver as possibilidades aí de estar aprovando esse projeto. Bom, muito obrigada. Palavra do vereador Liberto. Senhora presidente. Gente, peça a palavra. Palavra está com o vereador Luiz. Eu queria só compartilhar aqui, uma vez a todos cumprimentados, e várias solicitações. E me deixa feliz, vereador José, a gente também, esse final de semana, nós somos agraciados pela iluminação, segmento da Rua das Flores, que eram, quanta briga, vereador José? Passaram-se 4 anos brigando e ouvindo que não tinha solução. A palavra que a gente ouvia era que não tinha solução. Não tinha. Está aí o vereador Brito mostrando. Então a gente mostra que dá para acontecer sim. Tem várias coisas que, apesar das dificuldades que a gente vê, quando se tem vontade de fazer, faz. Então isso nos dá esperança para cada dia continuar cobrando mais. Com essas minhas palavras, muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra está com o vereador Aguinaldo. Eu também aqui, vereador Luiz, também coloquei aqui também para agradecer a administração por aquela iluminação, em especial os moradores, que tanto que pediram, agora vamos pedir para que faça a pavimentação, tenho certeza que também chegará também, vai estar sendo feita também. Eu queria aqui fazer um agradecimento, eu precisei sexta-feira no serviço do Secretaria da Agricultura, e como deu aquele pouco de chuva, não pôde ser feito, mas na segunda-feira o secretário, o senhor Javan, junto com o funcionário Marcos Messias, foi atendido o meu pedido, e feito o serviço. Então fica aqui, agradeço ao vereador Javan e ao senhor Marcos Messias, o servidor que fez o serviço lá. Estava ali naquela indicação do vereador José, e na indicação 70, eu também queria aqui também agradecer aquela marginal que foi feita, você no sentido da Astorga à esquerda, ficou muito bom para os agricultores ali trafegarem ali com as máquinas, ficou bem feito aquilo ali. Com certeza dia de chuva não vai ter condições de andar, devido que não está sem cascalhamento, mas ficou um espetáculo aqui lá para evitar acidentes, Eu estava aqui no projeto do vereador Israel,
Como é bom, nós estávamos comentando sobre placa, né? O nosso município tinha placa, se eu não vou falar 100% das ruas, mas mais de 50% tinha. Tá? Infelizmente destruíram tudo. Por isso que está se inscrevendo nos postos, como o vereador Brito falou, é uma saída, você faz e você mesmo vê a destruição, né? As pessoas às vezes que destroem é o próprio morador do nosso município, né? Então eu não vejo por onde, né? Com certeza a nossa comissão aí, da minha, da Alessandra e do vereador Brito, fazemos aí o parecer, com certeza seremos favoráveis, sim, meu Deus, né? Como não, né? Eu queria aqui também, a vereadora Alessandra, acho que está mais por dentro do que eu vou falar, agradecer muito a rede do câncer de Astorga. Eu fui procurado por uma pessoa esse tempo fazendo tratamento de câncer, né? Vocês duas que são enfermeiras sabem, né? Não que os outros não saibam, mas vocês têm mais acesso a isso, o quanto que é difícil o tratamento de câncer, né? Só quem passou na família sabe o quanto que é difícil. Então, eu fui muito bem recebido por eles lá. Hoje estive lá, busquei alimento, busquei legumes, frutas, né? Então eu queria agradecer muito aqui ao trabalho que eles fazem, um trabalho social muito bonito, cara. E eu falo assim, nas oportunidades que tem, eu, a minha família, meus irmãos, a gente sempre ajuda eles, né? Já fazem 16 anos. Então eu quero que agradecer que cada um deles, eu sempre falo, até que Deus me dê saúde para mim poder trabalhar e poder, eu prefiro ajudar que ser ajudado, tá contribuindo com aquela rede, que o trabalho deles é um trabalho perfeito, tá? Senhora Presidente, os demais vereadores, os amigos que nos visitam, voltem sempre, né? Se não é essa minha palavra, obrigado pela palavra cedida à minha pessoa. A palavra continua em aberto. Com as palavras, senhor presidente. A palavra está com a vereadora André. Eu gostaria aqui de estar falando sobre esse projeto que a gente colocou, né? Os 16 da fibromialgia. Na verdade, existe uma lei, mas tem algumas falhas, não cria carteirinha e tal. A vereadora Alessandra tinha uma lei, queria colocar, e eu tinha outra lei, né, sobre esse assunto. E daí a gente juntou, né, as nossas duas leis, fizemos uma só e entramos. E eu fiquei muito feliz de estar participando juntamente com a Vossa Excelência, uma ótima vereadora. E pedir para que os nobres já viram aí na mensagem, né, quem passa por isso, como que é complicada a situação, né? Só de ler a mensagem ali já começa a doer o corpo da gente, tanta coisa que Deus me livre guarde. Então, já quero contar com os nobres, né, que analisem esse projeto aí, se tiver até alguma ideia melhor, pode se colocar, porque é uma doença que, se a gente for ver, quase todas as cidades têm já, quem é portador de fibromialgia, ele tem já estacionamento, atendimento especial e tudo mais. Então nós também agora colocamos aqui no nosso município. Sobre as placas, essa questão das placas é uma questão bastante complicada, que a gente pensa que não vai sair nunca, e é uma questão simples, né? Quando os nossos vereadores estavam falando da questão de placas aí, além dessa questão que nós já não tem quase placa a mais, né, que foi tirada, arrancada aí, eu estava me lembrando ali da pista de caminhada. Já faz quanto tempo que a gente colocou aquela indicação que foi favorável, né? Foi aceito, favorável, já faz mais de um ano, né? Ali a regularização da pista de caminhada, foi feita uma homenagem ali, mas até hoje não foi colocada a placa do nome do Shigeru Inoki, o Noki, que é lá naquela pista de caminhada, e ninguém sabe quem que é, foi feito. Sim, mesmo. Na verdade, eu estou vendo aqui, né, Shigeru Inoki lá, né? Está sendo aberta a licitação lá para aquela pista de caminhada. Tem que fazer uma nova ali, né? Porque não tem pista de caminhada. Mas está abrindo a licitação já, sabia? Para fazer aquela construção. E após a construção da via, e será colocada a placa do Shigeru Inoki. Notícia boa, né? Mais de um ano aí vai ser contemplado. Então essa questão de placas foi bem complicada, a gente até cobrou o secretário aqui, e daí demorou um pouquinho para chegar a tinta, mas chegou a tinta e começou a escrever nos postes. Está ficando muito bom, só que parou. Tem algumas ruas que já está só o sinalzinho branco, mas não pararam de escrever. E estava ficando excelente, já está ficando melhor para achar os endereços. Então seria uma cobrança também. Vereador, você me cede uma parte? Sim, vereador. Prometo ser breve.
Nós temos uma propriedade aqui, sentido a Mori Parque, Vila Coelho, e na época o pessoal pediu para colocar uma placa lá, né? Estrada Vila Coelho, Mori Parque, pode pôr. E não foram lá na zona rural e destruíram a placa. Agora vocês podem ver lá, quem frequenta está escrito no poste. Obrigado, senhor vereador. Não é complicada a situação. É difícil, tá muito vandalismo. Aí já vem o projeto do vereador Israel também, né, que já vem aí também apertando mais essa situação, apesar que já é um crime, né, vandalismo. Também o ginásio de esportes. Eu fui fazer na verdade eu não fui fazer uma visita, eu estava no meu trabalho como motorista e entrei lá no ginásio de esportes, comecei a conversar e eu vi ali que aquele ginásio de esportes precisa passar por alguns reparos, né? Na verdade precisaria de uma reforma, né? Já faz quanto tempo que foi reformado aquele ginásio, mas pelo menos por alguns reparos de urgência, inclusive nos encanamentos, estão todos entupidos. Aí a menina estava, a senhora que estava trabalhando lá, eu fui perguntar para ela, daí eu estava vendo a dificuldade dela, ela estava jogando água, cai dentro dos canos e volta tudo, daí volta ali com xixi, na onde que passa a via das portinhas lá, de fazer xixi, né? E daí ela não pode jogar água dentro do cano, que volta tudo para dentro do banheiro. Aí o serviço dela tem que fazer tudo de novo, ela tem que arrastar aquela água. Então tá bem complicado. Daí eu fui perguntar sobre algumas coisas, ela foi falando dos banheiros, que já tem alguns que tem que interditar. Que até inclusive foi interditado nos jogos, já algumas portas daquela dentro dos banheiros, né? Que já nem consegue mais fazer o uso do vaso. E alguns reparos ali. Até inclusive vai ser uma indicação minha, né? Porque eu já procurei o prefeito por várias matérias para falar assim pessoalmente, mas eu acho que de acordo com bastante demanda, talvez acabe passando desapercebido. Então eu vou colocar uma indicação já na próxima terça-feira a respeito desse assunto. Falar também, parabenizar os jogadores da nossa cidade, né, que disputaram a final lá em Atalaia. E eu fui levar, e estava o prefeito, estava a secretária de Educação, e vários pessoal que foi lá participar. Foi uma guerra que parecia Copa do Mundo. Acabaram perdendo, ficaram com o segundo lugar, mas mesmo assim, né, quero parabenizar lá a força, que eles tentaram ganhar, o Laércio que deu todo o apoio e suporte para ele lá, né, o pastor Wilson que deu suporte, eu e ele foi com o transporte para levar o pessoal para lá, torcedores, tudo. Então, merece, né, aí os nossos aplausos, é o serviço deles, mas merece, né, é tão legal a gente divulgar o nome da nossa cidade, nosso município, e a gente ficar torcendo ali ainda, querendo ganhar. E eles ficaram em segundo lugar e ganharam R$3.000 em segundo lugar lá. E eu também gostaria de comentar sobre o salário dos conselheiros aqui. Eu não sei se já até falaram assim, ó, então cuidado que tem uns vereadores lá que vai contra as propostas lá. Não contra. Eu já deve ter falado para você já, porque sempre ocorre desse jeito. Mas eu quero falar que desde quando eu fui fazer campanha, eu dou totalmente o meu apoio a essas pessoas que estão à frente ali do Conselho Tutelar. Valorizo o trabalho. E acredito que esse piso, eu já li esse projeto, é um projeto bem pequeno, não tem quase o que estudar, é um projeto bem pequeno que institui o piso salarial em R$2.250. E eu acredito que o salário do conselheiro ele poderia ser até, o piso poderia ser até R$2.750, porque nós vimos projeto que entraram aqui a respeito de pessoas que o prefeito vai apontar e vai falar, esse vai trabalhar, vai ganhar R$2.750, que é o mínimo. E é um projeto bastante polêmico, que eu fui contra esse projeto, né, que eu sou favorável ao concurso público, que é um projeto que abriu ali, mas aumentou-se os cargos para 65. E o salário inicial é R$2.750. Agora, um cargo tão importante como exerce o conselheiro tutelar, que tem as suas atribuições, que é cuidar do direito da criança e do adolescente, e tantas outras demandas que vêm ali, que eu acho que são pessoas que têm que ter coragem para estar à frente, o porquê que ele não poderia ser um piso de R$2.750? Eu acho que o prefeito poderia repensar e aumentar um pouquinho, R$2.250, coloca R$2.750 inicial,
né, que ficaria igual ao cargo CC4, que hoje é 2.750 e mais um vale alimentação. E isso o prefeito vai escolher ele. O pessoal do Conselho Tutelar passa por uma eleição e são eleitos. Então seria justo, sim, eu estava pensando nisso. Não sou totalmente favorável, como eu gostaria que fosse, sim, valorizado. Mas, desde já quero também deixar aqui que o prefeito fez uma boa ação já de estar colocando esse projeto em votação e dizer que sou favorável, sim. Vamos estudar a possibilidade, tem um impacto. Dinheiro tem, né? Dinheiro, hoje, se falar que não tem dinheiro, tem. Está acontecendo algumas situações, até a questão da lei dos atletas, dos incentivos aos atletas. Bastante gente reclama que não consegue lá. Mas por quê? Aí a pessoa fala assim, André, está faltando dinheiro. Não, dinheiro não está. Quem participou da audiência pública viu que hoje as contas da prefeitura têm dinheiro, a arrecadação tem aumentado, o índice está baixo, né? Tem impacto orçamentário aí na questão do piso aqui e outros cargos que foram aumentados, a gente vê que o índice está bem baixo e que pode ser feito sim. Então, são essas minhas palavras, né? E que se o prefeito avaliar também quiser mandar dessa forma que eu estou falando também, eu também sou favorável. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Você não fala, senhor A presidente? palavra está com o vereador José. Bom, pessoal, palavra livre, né? A gente tem o nosso trabalho, nossos argumentos. Agradecer vocês por ter vindo até essa Casa de Leis. Já foi mencionado todas as coisas aqui presentes, mas também tem uma que eu posso confessar a vocês, até o vereador Aguinaldo, que fez parte da gestão passada, o vereador Luiz, o vereador Israel que se retirou, do projeto de lei 48. O quanto eu queria ouvir esse projeto. Porque quando você vai de encontro com o parque industrial, é o que nós somos cobrados. Esse é um de muitos que a gente precisa regularizar. Autoriza o Poder Executivo, né, outorgar a escritura pública de doação definitiva, que com certeza isso custa muito para o nosso cofre público. Além da demora, que são 11 anos, eu acredito que aqui deve ter sido movida alguma ação judicial, né, da época de desapropriação dos terrenos, e vou torcer, sim, né, que bacana. A gente vai reunir as comissões para discutir sobre esse assunto, porque o empresário precisa disso. Ele está em Sabáudia e às vezes por uma causa injusta do país, ele precisa dessa documentação. E sei que tem muitos pela frente ainda para a gente regularizar. E eu vou ser favorável sim, porque nós temos um parque aí que oferece emprego, renda, né, como foi dito, vereador, o senhor comentou sobre a nossa arrecadação. Então, a gente vai estar fazendo nosso papel sobre esse projeto e tomara que o Executivo, com essas demandas, também não sei a maneira que está sendo executado os pagamentos, né? Porque a gente sabe que isso daqui vão ser aí parcelados, alguns pagamentos de alguns terrenos, mas que o dono aí da época que era agricultor, ele consiga brilhar uma luz, né, de estar recebendo esse fato aqui na época que foi desapropriado. E uma coisa muito importante também que eu quero deixar aqui marcado, que nós tivemos aí com a vereadora Alessandra e a senhora presidente, na reunião do nosso plano diretor, aonde eu confesso a vocês, o povo tem confiança em nós, né? Nós tivemos 3 audiências na Casa Cultura, que eu participei, né? Me permite? Sim. Na verdade, essa foi a 5ª e última audiência, né? Eu, na verdade, participei de todas. Né? Essa foi exclusivamente para falar da parte das leis, como nós vamos ter agora as leis nas nossas mãos, né? Então, deve estar chegando aí essa semana para nós começarmos a fazer análise, né? É onde eu queria chegar, obrigado, senhor presidente. Eu participei de 3 reuniões e a última que foi essa, que foi a 4ª. O quanto é importante, né? A Câmara também agora está aprovando leis para a sociedade. A gente confessa que é difícil também a participação da sociedade, porque são discussões que elevam a sua casa, que elevam a sua família, elevam o nosso crescimento. E aí a Casa de Leis vai estar aí fazendo o seu papel, novamente, nesse plano diretor, que há 10 anos, né, senhor presidente? São 10 anos para a gente estar aí retomando e atualizando tudo que Sabáudia vem passando. Então não é fácil também a gente ter toda aquela leitura e a aprovação final
que é prestado no processo de licitação, né, com os professores, a empresa que faz todo esse trabalho. Lembrando que temos planta genérica, lembramos que temos o censo para regularizar ruas e quantidade de habitantes. Temos muito trabalho para frente, mas desde que seja para favorecer a sociedade, que vai de encontro com o povo. Eu sou a favor de a gente é eleito para a sociedade, né? Não individualismo, não favorecer somente uma categoria, como já foi citado pelo vereador André, né? Quando entra um projeto que a gente sente que não é viável, a sociedade em si em particular pesa para nós, deixar alguém para trás e trazer somente alguns merecedores, como foi dito, né? Escolhido. Isso a gente não quer que aconteça. E agradecer também, porque mesmo a gente sendo, como se diz a chave, né? Situação e oposição, a gente não quer ser tratado assim, porque a gente é de família, a gente é da cidade, vai viver aqui, morrer aqui, queremos o melhor para a sociedade, né? E a Câmara chega no consenso, do que for melhor vamos fazer, do que não for, se retira e vamos estudar mais para ver se realmente tem finalidade que vai de encontro com a sociedade. Então a gente torce por isso, a gente quer que o município continue crescendo, mas com cautela. Eu acredito que antes de um executivo sentar ali, ou às vezes o município troca uma câmera, todos precisam ter um plano, né? Precisa se planejar. Quando o Sabote sofreu, que até a senhora presidente comentou, né? Eu me lembro das suas palavras, que lá atrás foi se cobrado um plano do crescimento de criança. E no mandato passado o que a gente fez foi sofrer na questão de vaga. Então, quem é o gestor que está ali, ou quem vai querer estar ali, tudo vem através de um plano, de uma execução, de uma avaliação, para a gente chegar. Porque hoje eu vejo vários problemas para ser resolvido, só que a gente não tem um plano, né? A gente cobra, mas não estuda antes. Então não se executa. Então se o executivo senta, elabora um plano do que tem que ser feito. São 0,71 indicações. Será que eu posso atender 20? Se cria um plano sobre 20 das mais importantes. Porque a gente às vezes vai repetir sempre a mesma e não vê as mais simples que contemplam uma pessoa que precisa dessa indicação, né? Então o plano ele faz parte da carreira política. Agradeço vocês, família que vão nos assistir. Obrigado pelo tempo, senhora presidente, e pelas aprovações do trabalho de hoje. Obrigado. Palavra continua aberta. As palavras, senhor presidente. Palavra está a vereadora Alessandra. Primeiramente, quero agradecer a presença dos conselheiros tutelares, pessoal, né, que veio participar hoje com a gente. O projeto foi para leitura entra para análise, na próxima sessão, primeira votação, depois segunda e terceira, né, até aprovação, publicação para virar lei, né, então tem toda essa tramitação. A gente vai avaliar como veio para leitura, vamos estudar, vamos ver, né, todo o impacto, tudo, analisar com carinho, porque a gente sabe quanto vocês merecem e lutam por isso, né, que é uma valorização mesmo da categoria de vocês. Assim como todo funcionalismo público que luta, né, e espera essa valorização. A gente espera que chegue a todos, conforme foi já falado há meses atrás, que ia entrar um projeto de melhoria do salário de todo funcionalismo público, a gente está esperando, né, e com muita alegria a gente recebe, avalia e aprova, porque o funcionalismo merece, está muito defasado o salário do funcionário público. Outra situação, então, é a questão do projeto 015 do vereador Israel, vem muito a calhar com a situação. Hoje o município tem sistema de câmera em muitos lugares, né? Até tem lugar que você nem imagina e tem, né? Então dá para flagrar muitas situações, dá para ver tudo que acontece, ninguém faz nada impune. Hoje, né, as evidências estão aí, as provas. Então, nada mais justo que seja efetivado mesmo essa situação de punição para quem faz essa depredação, porque realmente o bem público tem que ser melhor cuidado do que o de casa, porque é público, é de todos, não é só meu. Se é meu, dentro da minha casa eu quero, eu faço o que eu quero, mas fora de casa não, é de todos, é toda a população tem que cuidar, tem que zelar, tem que valorizar, porque é o nosso dinheiro que está sendo gasto ali, está sendo usado, né, para refazer, quantas mil vezes for feito, é nosso dinheiro que está ali, então tem que ter um cuidado com o bem público, né. Outra situação é o projeto de lei que nós encaminhamos, que é uma alteração da lei. Existe a lei já da questão do atendimento prioritário para o portador de fibromialgia, para a pessoa com fibromialgia. Só que nessa lei, é a 612 de 2020, então foi feita em 2020, aprovada e publicada, ela consta que o portador tem que apresentar um atestado.
Muitas vezes esse atestado, ele está lá com a letra do médico, não é muito visível, então a gente está solicitando para implementar e colocar carteirinha. Porque muitos municípios, até passagem de ônibus, você consegue tramitar entre as cidades, né, transitar gratuitamente por conta da carteirinha. E uma situação que a gente gostaria de ter incluído é o desconto no imposto, no IPTU municipal. Só que a doutora Andréia nos indicou, que é a advogada da Câmara, que a gente faça uma indicação para o Executivo realizar essa situação, porque a lei federal também não ampara, não respalda. Todas aquelas leis que a Jéssica leu no final, a Associação Brasileira de Reumatologia não conseguiu inserir ainda como sendo um portador de deficiência. Tem um projeto de lei lá na Câmara Federal que está sendo analisada para poder incluir a fibromialgia como um problema de deficiência, da pessoa entra como portador de deficiência. Então, tudo isso é uma luta, são lutas, então ela vem lá de cima e vem. Muitos municípios já fizeram isso porque o Executivo é que faz essa lei. Então, a gente vai tentar ver com o prefeito para ver se ele consegue beneficiar essas pessoas, né? Daí quem tem uma única moradia, que é um bem só, imóvel, ele consegue essa isenção de imposto, até para ajudar em tratamento e tudo mais, porque muitas vezes o SUS não ampara todo esse tratamento, né? Ele precisa usar o recurso dele para poder se tratar. Então, essas são, né, algumas discussões aí do dia de hoje, as indicações, né, parabenizo o vereador José, muito importante, essa questão da placa é de grande relevância para localização, sinalização e tudo mais. E finalizando, eu gostaria de parabenizar o pessoal da Vila Coelho pela organização do baile. Sábado, quem esteve lá foi muito bom, muito bem organizado, famílias de Sabáudia, né? A gente encontrou vários amigos lá, vários familiares, colegas, né? Colegas de trabalho. Então, muito gostoso mesmo, vale super a pena, né? Assim, foi um dia de diversão, uma noite de diversão, o padre abençoou a abertura do baile, foi muito gostoso mesmo, né? A gente se sentiu muito feliz, muito bem acolhido lá no local. Obrigada a todos, boa noite. Voltem sempre, tá? Sejam sempre bem-vindos. Obrigada, senhora presidente. A palavra continue aberto. A palavra está com o vereador Brito. Quero parabenizar vocês, conselheiro e conselheira, pelo trabalho, né? Quem acompanha o trabalho de vocês pode ter certeza que vocês merecem. Eu acredito que essa casa irá aprovar esse projeto. E parabenizar o prefeito também por ter mandado o projeto, né? Que quando a gente conhece por aí, primeiro prefeito que venha a aumentar o salário do nosso conselheiro. Porque essa sociedade, vocês recebem o salário mínimo. Sim. Sempre foi o salário mínimo. Então, a gente fica até feliz com o prefeito para que tomou essa posição. Uma parte é o salário mínimo do município, né? Município. Do município. 1.400 e poucos reais, não chega a 1.500 reais. Aí é descontado Por favor. Descontado a Previdência Social, né? E quem ganha um pouquinho mais tem a INSS. E outra coisa, como o vereador Luiz comentou, vereador Luiz, em questão da iluminação da cor das cores, tá? Falando com o prefeito, com o Luiz Engenheiro, eles estão montando um projeto aí para o bairro Pirapó, que é algumas reclamações da iluminação do bairro Pirapó, de frente à igreja lá. Quem vai lá ver que a iluminação ela é bem precária. Então a gente fica contente também, não só lá no bairro, vários locais eles estão fazendo licitação. Então esperando que resolvam, porque parece que todos os problemas saíram nesse período agora. Sabe uma parte? Até inclusive hoje o orçamento do município hoje, ele tem superávit na iluminação pública. Está sobrando dinheiro lá. A gente viu, sabe? Eu não vou saber falar a quantidade certa, mas tem que fazer esses programas. Continuar a instalação de LED, que ficou muito boa, mas parou no Primavera mesmo. Agora você anda numa rua que tem LED e anda numa rua que é aquela lâmpada amarelinha, parece que está faltando alguma coisa, né? Tem que continuar esse programa e aplicar esse recurso que é da iluminação pública. Obrigado, Adriano. Sim, nós temos crédito. Porque qual o motivo que nós temos crédito? Nós temos crédito que a população em si, está pagando muito mais na iluminação pública, que eu me lembro no passado que houve uma alta muito grande na iluminação pública. Por exemplo, dou um exemplo para você, acho que eu não chego a consumir R$200 de energia elétrica, eu pago acho que quase 40 de iluminação pública. Então isso vem lá de trás, né? Que nós, lógico, essa grana que está lá hoje sobrando esse crédito, é porque a população está contribuindo. Sim. Muito obrigado.
palavra continua em aberto. Bom, então, vocês observaram que nós temos vários projetos para a semana que vem, né? Sim. Projetos bastante interessantes que nós precisamos analisá-los aí, né? E em questão da iluminação pública, nós temos aí uma licitação grande, né? Muitas coisas que vão ser feitas aí na cidade toda, graças a Deus, né? Que são necessários. Licitação dos nossos campinhos também, né? Que aconteceram aí, estão finalizando as coisas. Estou sabendo que tem alguns daqueles projetos que nós votamos semana passada, alguns carros que já estão indo para licitação, algumas coisas que já estão sendo encaminhadas. O vereador Brito também já falou da questão das calçadas, né? Da questão da reforma lá. Eu queria passar para vocês que essa semana nós tivemos aqui um representante do Núcleo Regional de Educação, que eu sentei com o engenheiro Luiz, né? Que a gente está uma preocupação muito grande com a calçada que nós temos ali entre as escolas, desde a escola, o Colégio Sabaldi, a PAI, toda aquela movimentação de criança, nós temos uma preocupação muito grande ali. Então ele veio para nós formarmos um diálogo aí e conseguimos pontuar algumas coisas para poder fazer as melhorias devidas ali. Na verdade vai ser um trabalho bem grande ali, vai ter que retirar as árvores, porque já estão meio doentes, né? Se você vai fazer uma passagem para as crianças, ali já pega um grande espaço e tantas outras coisas que vão ser organizadas ali. E junto no pacote vem também uma questão de alguns pontos, né? Dos órgãos públicos, a questão de calçado, inclusive que vocês falaram do centro do idoso ali, que tem algumas questões que precisam ser melhoradas ali também, né? Nesse sentido. Então tem um projeto grande aí sendo encaminhado, né? Porque precisa de umas organizações. A questão do asfalto também, né? Muitas coisas aí que a gente sabe que vão acontecer aí, alguns projetos que estão já pontuados na mesa do prefeito para estourar aí. Esperamos que seja fechado essa questão de engenharia aí, que possa isso realmente acontecer, né? E uma das questões, como foi falado aqui, a questão do plano diretor, que nós temos aí um trabalho longo para ser analisado e que precisamos estar cientes que a LOA, né, o que está na LOA, nós temos que observar no plano diretor também. Então é um trabalho que nós vamos ter que fazer de paralelo. Isso foi muito bem explicado para nós e que nós temos aí até o mês de novembro para fazer toda essa tramitação, certo? Ginásio de esportes também foi conversado nessa reunião, porque o ginásio precisa realmente de reformas, né? Mas o município precisa de um ginásio novo. Estamos aí pontuando, trabalhando em cima dessa questão, porque a escola precisa de espaço, o Colégio Hermínia precisa de espaço, e aquele espaço hoje faz uma falta muito grande. Então, a tentativa de negociar com o Estado, que o Estado ajude o município a construir um novo ginásio de esportes e aquele fique para a escola, que hoje é uma necessidade da escola, ela precisa daquele espaço, né? São coisas que estão em negociação, em conversa, que podem dar certo, como pode não dar certo, né? Tudo, como se diz, planejamento, né? A questão dos conselheiros tutelares, a gente analisa, né? Que é necessário realmente o que se ganhe melhor. Todo mundo sabe. Aquilo que eu sempre lutei, que todo funcionário ganha melhor, né? Todos. Algumas questões que nós vamos ter que analisar, pontuar e ver dentro da questão da tramitação toda a base legal, todo o favorecimento aí, e que não venha depois nós temos aí questões polêmicas junto com outros funcionários, né? Então nós temos que observar muito bem, para que depois a gente não tenha essas questões. Mas o que for legal será feito, né? Com toda certeza.
Então, não havendo mais nada a constar, em nome de Deus declaro encerrada esta sessão, convocando a todos para a próxima reunião ordinária, no dia 27/9, em horário regimental.